Então aqui a gente vai fazer um exercício do que a gente viu lá da teoria do último vídeo, pessoal. Então, aconselho a quem caiu nesse vídeo direto aqui, volta. A gente está numa playlist de dimensionamento de vigas. Volta para ver a teoria, que aqui eu vou usar muito dos conceitos que eu falei nesse último vídeo. Tá? Então vamos fazer um exercício aqui, que é mesma cara daquele que a gente estava fazendo de dimensionamento de armadura simples. Então tem uma viga de espessura de 20, com altura de 50, momento de 15.700, concreto 25 MPa e aço Ca 50. Faltou sair o 50 aqui. Tá? Então, como que a gente vai fazer? O início do problema é exatamente igual ao que a gente estava fazendo antes. Vou continuar fazendo um problema de armadura simples. Eu sempre começo um dimensionamento supondo que é uma armadura simples. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, majorar o meu momento. Vou multiplicar ele por 1,4. Tinha momento de cálculo, vai virar momento de dimensionamento. Multipliquei por 1,4, 27.980. É para esse momento que eu vou dimensionar. Segundo, vou calcular a altura útil. Então, como eu sempre falei nos vídeos, normalmente eu uso 0,95 de H, 95% do H. Porém, esse exemplo aqui eu tirei da apostila do Bastos. Então, lá ele tirou 5 centímetros, é válido também. Tá? Posso fazer dessa forma, então estou seguindo como ele fez lá no exercício dele. Então, minha altura é 50, tirei 5, minha altura útil vai ser 45 centímetros. Beleza, próximo passo, minha equação de dimensionamento. Vou substituir os valores todos aqui. Então, entrei com o momento já majorado aqui. Espessura em centímetro, o x é o que eu quero achar. Aqui é a resistência do concreto, 25 MPa vira 2,5. Diminuída por 1,4, então eu divido por 1,4. O d que a gente acabou de calcular e eu mantenho o x. Quero achar o x. Vou manipular essa matemática aqui para transformar isso numa cara de equação de segundo grau. Então eu tenho ax2 menos bx mais c. Tá? Então daqui vão sair duas raízes. x1, 86, x2, 26. Por que eu escolho esse aqui? Porque a minha altura de viga é 50 centímetros. Eu falar que a altura da linha neutra está em 86, eu estou fora dessa viga. Tá? Então, inviável. Vou ficar com essa aqui de 26. Tá? Então, defini o x, vou para as minhas verificações. Primeira verificação que eu faço. Domínio. Quero saber se essa viga, com esse dimensionamento em x aonde está, ela está no domínio 4. O domínio 4 é um problema. Até o 3 está tranquilo. Então vamos lá. Como que eu sei o limite do domínio 2? 0,26 vezes d. Então esse limite para mim é 11,7. Estou com 26, estou acima dele. Então eu sei que não está no domínio 2. Vamos ver se está no domínio 3. A equação para o limite do domínio 3 é, desde que seja 50, tá? 0,63 vezes d. Então vou fazer 0,63 vezes 45, 28. Minha linha neutra, eu calculei, está em 26. 26 em uns quebrados. Então, está entre o limite do domínio 2 e o limite do domínio 3. Significa que está no domínio 3. Então, passou. Tá? Tá valendo. Segunda verificação. Verificação de norma, que eu vou ter que fazer. Relação entre x e d. Isso tem que ser menor que 0,45. Tá? Então, colocando aqui x sobre d, deu 58. Ficou maior do que 45, 0,45. Então, não posso usar. Estou infringindo a norma se eu usar esse cara aqui. Tá? Então, aí a gente passa para o conteúdo novo. Agora eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar, porque é a primeira vez que a gente está fazendo um exercício numérico com essa parte do controle de ruptura, vulgo ruptura dupla. Vulgo armadura dupla. Então, o que eu vou fazer quando não passa? Tem algumas opções. Uma delas é mudar a seção. Eu poderia aumentar a altura da minha viga. Funcionaria. Poderia aumentar a resistência do meu concreto. Funcionaria. Poderia fazer algumas coisas que, no geral, na prática, costuma ser mais oneroso do que usar uma armadura dupla. Porque, como eu mostrei no último vídeo, a armadura dupla vai ser num trecho. Tá? Não vai ser na viga toda. Se for na viga toda, aí vale mais a pena eu mudar essa altura, provavelmente. Tá? O que eu faço? Eu vou pegar aonde não passou e vou usar como limite para o meu primeiro binário. Então, o que é o meu primeiro binário? É o binário
que eu vou ter entre o aço que eu vou colocar com o concreto resistindo à compressão. Então, concreto resiste à compressão aqui em cima, aço, a tração aqui embaixo. Então, qual vai ser o meu limitador? X sobre D tem que ser menor ou igual a 45, não é? 0,45. O que eu vou fazer? Eu vou fixar. Reparem que aqui não está menor ou igual, está igual. Eu vou fixar no limite, eu vou botar no 0,45. E eu quero saber qual o x que vai sair disso. Então, x sobre 45 centímetros, que é o meu D, tem que ser igual a 0,45. Meu x, limite para essa regra aqui, é 20,25. Vou usar esse cara. Como? Voltando para a minha equação do dimensionamento. Só que agora eu já tenho x. O x é esse cara aqui. O que eu vou descobrir? Com esse x, qual o momento que eu resisto? Tá? Então, isso que eu quero saber. Vou substituir aqui. A parte boa é que a gente não cai numa equação de segundo grau. Aqui eu vou multiplicar tudo, dividir, diminuir, etc. e tal. E vou chegar que o meu momento resistido por esse binário, que é o binário concreto e aço, vai ser de 18.146,9 kNm. Tá? Então, reparem, esse cara aqui vai resistir a uma parte do momento. É isso, assim que eu trabalho. E aí o segundo binário de aço, ele vai resistir o que faltou. E assim a gente consegue uma economia. Bom, beleza. Já vi quanto do momento eu vou resistir com esse binário. Mas quanto de aço eu tenho que colocar aqui para resistir a esse momento? Eu volto para a segunda fórmula lá da minha armadura simples, que era a fórmula que define a área de aço. Então, vou usar esse momento aqui em cima. De resto, segue tudo igual. Então, vou chegar que eu preciso de 11,31 centímetros quadrados. Então, aqui eu defini esse primeiro binário. Por conta do primeiro binário, eu vou ter que colocar embaixo 11,31 centímetros quadrados. Uma observação, pessoal. Embaixo porque o momento é positivo. Se fosse momento negativo, isso inverte. O aço estaria em cima, o concreto comprimido estaria embaixo. Tá? E uma segunda observação que eu quero fazer com vocês. Essa fórmula aqui, ó, eu quero apontar uma coisa importante para vocês para a próxima explicação, para o próximo binário. Isso aqui, essa parte de baixo, entre parênteses, é, na verdade, a distância entre esses vetores do binário. Tá? Então, o que eu estou calculando aqui? Ó? D, o que é o D? É de cima, é a distância da face superior da minha viga até o meio dessa armadura. Não é até lá embaixo, por isso que é 45. Daqui até aqui. Tá? Eu sempre tiro um pouquinho, que essa parte fica embaixo. 0,4 de x, 40% de x aqui, a gente definiu lá nas primeiras aulas, na parte de teoria, que é aonde vai estar esse vetor de resistência do concreto. Então, o que eu fiz? Eu peguei daqui de cima até aqui e tirei daqui de cima até aqui. O que sobrou? A distância entre um e outro. Tá? Guarda essa informação, porque essa informação vai ser importante para a gente calcular o aço do segundo binário. Tá? Então, vamos lá para ele. Tá, segundo binário, vou colocar um aço lá em cima e vou adicionar mais aço embaixo, para eles conversarem entre si aqui e resistirem ao que falta do momento que está aplicado. Quanto que eu tenho que resistir? Bom, eu sei qual é o momento total que eu tenho que resistir, eu sei o momento que o primeiro binário vai resistir. Então aqui eu vou chegar enquanto esse segundo binário precisa. Tá? Então, o momento que eu tenho que resistir é esse, lá do início. Aqui eu acabei de calcular quanto que o primeiro binário resiste. Falta a parcela do segundo binário. Vou jogar esse cara para o outro lado diminuindo. Sei que o momento que o meu segundo binário precisa resistir é 3.833,1 kNm. Tá? Então, com essa informação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente jogar na fórmula do aço. Tá? Aqui eu acabei copiando do último slide e não substituí. Então aqui MD2 vai ser esse cara aqui. Bom, ignorem esse erro aqui, vamos trabalhar com o que está certo, que é esse cara aqui. Eu vou direto para a fórmula do aço. Tá? Então, o que eu falei para vocês da distância, que antes era a distância desse vetor
até o meio do concreto comprimido, agora se tornou a distância entre os dois vetores. Tá? Quanto que é essa distânciazinha de cima até aqui, até aonde está o centro da armadura dupla? Não sei. Eu posso definir isso. Tá? Não necessariamente precisa ser igual a de baixo. Aqui embaixo eu botei 5 centímetros. Poderia usar 5 centímetros aqui, mas de novo, vou seguir o que a apostila do Bastos lá no exemplo está fazendo. Então ele considerou que vai ter 3 centímetros aqui até em cima. Então, coloquei aqui ó, o momento, 3.833, tá? De novo, ignorem esse aqui que está errado. Coloco aqui a resistência do meu aço e D, que é daqui de cima até o centro da armadura embaixo, menos daqui de cima até o centro dessa armadura, que eu considerei 3. Tá? Normalmente, nos exercícios, esse cara aqui já vem definido, não é a gente que define, não. Tá? Com isso, eu chego que o aço que eu preciso é 2,10. 2,10 somando os dois? Não. 2,10 em cima e 2,10 embaixo. Tá? Então, o meu segundo binário fica dessa forma aqui. Então, coloco 2,10 em cima, 2,10 embaixo. Tá. Aí lembrei aqui uma dúvida que costuma aparecer nessa aula de armadura dupla. O pessoal que costuma conhecer um pouquinho mais de obra, que já viu uma viga sendo armada, fala: ué, Thiago, mas não sempre tem armadura em cima? Sim, a gente sempre vai ter armadura em cima, mas não necessariamente ela é estrutural. Normalmente, quando é armadura simples, eu tenho uma armadura de montagem aqui. Eu ponho só 2 barras, uma de cada canto, para eu poder prender o estribo. Tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, lá na aula de detalhamento, mais para frente um pouco do curso, a gente vai explicar isso aí com calma. Tá? Só para tirar essa dúvida que sempre aparece. Então, ó, com o segundo binário, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar o que eu calculei no primeiro binário com o que eu calculei no segundo binário. Tá? Então, em cima eu vou ter 2,10. O resto de cima é o concreto, já está lá. Embaixo eu vou ter 11,31 e 2,10, que é do segundo binário. Então, reparem, se fosse momento negativo, seria invertido, tá? Eu teria menos armadura embaixo e mais em cima. Como o momento é positivo, eu sempre vou ter mais armadura embaixo do que em cima. Então, só fazendo essa conta aqui, ó, eu vou ficar embaixo com 13,41 e em cima eu vou ficar com 2,10.